Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês passo a passo como que a gente organiza a produção de um texto narrativo. Lembrando que em se tratando de texto narrativo, a grande intenção da gente é nesse modo, nesse tutorial, mostrar como é feita essa organização em paragrafações, ou pelo menos em blocos que constituam essa paragrafação à medida que o texto vai sendo feito. E quando a gente fala em texto narrativo, a gente fala numa organização em torno de parágrafos, sendo que cada parágrafo desse aqui cumpre exatamente com a sua função. Então, por exemplo, o nosso primeiro parágrafo, ele deve estabelecer a base da construção dessa narrativa, principalmente apresentando os chamados elementos constituintes da narrativa, que são o espaço, o tempo, a posição do narrador, quem são os personagens, tá? Então a gente aloca todos esses elementos dentro de um parágrafo, dentro de um bloco, e daí a gente dá o nosso pontapé em relação ao que seria a narrativa. No segundo parágrafo, a gente pensa na construção do chamado conflito. O conflito nada mais é do que a primeira posição entre o contato entre os dois personagens chamados personagens principais, que nós dividimos em duas categorias: o protagonista, que geralmente é o herói, e o antagonista, que faz o papel da vilania. Então é preciso que esses dois se encontrem nessa segunda parte para poder estabelecer o conflito da narrativa. A terceira parte, que é o chamado clímax, deve exercer junto ao leitor uma ideia de reviravolta. É uma surpresa que estava escondida desde o primeiro e segundo parágrafo, que é estabelecida como novidade no terceiro, de modo a fazer o leitor entender que houve uma reviravolta nos planos narrativos. Geralmente, é uma transformação do papel do herói. O herói, no segundo parágrafo, é um herói acuado pela posição superior do vilão, e aí no terceiro parágrafo há uma reviravolta, uma surpresa que faz com que esse herói tome os rumos da narrativa. E finalmente, no quarto parágrafo, observam-se as sanções, que nada mais são do que os julgamentos feitos para as atitudes que o herói teve e as atitudes que o vilão também teve. Então, essa organização mínima de 4 parágrafos nos dá uma situação exata do que devemos fazer em cada bloco desse quando formos fazer os nossos textos narrativos. Então essa é a divisão que nós temos clássica de um texto narrativo: apresentação, manipulação, clímax e sanção. Obviamente que é muito difícil você, na manipulação e no clímax, tentar organizar tudo num parágrafo só. E eu digo isso porque, geralmente, na manipulação e no clímax, é perfeitamente compreensível que nós utilizemos falas de personagens, que é o chamado discurso direto. Então a gente não costuma fazer isso só num bloco, a gente costuma dividir isso em blocos menores, mas na observação geral do texto vai ficar caracterizado como se fosse um segundo parágrafo, ok? E aí a gente vem para um passo a passo dessa estratégia para a gente poder observar como que de fato isso acontece. Eu vou fazer uma viradinha aqui para a gente poder ter uma observação melhor do que eu estou falando com vocês. Na apresentação, conforme eu disse, você trabalha com esses elementos caracterizados e pelo menos colocados em evidência no momento do seu texto, que são os personagens, quem participa, tempo, onde tudo aconteceu, enredo, que equivale à história em si, sobre o que você vai falar, tempo, volto a dizer quando, e o espaço seria o onde, e a posição do narrador, tá? E esse narrador você pode optar por duas linhas de frente: um narrador de primeira ou um narrador de terceira pessoa, tá? Vai depender se você quer contar a sua história participando dela ou se você quer apenas contar vendo de fora. Uma dica importante: nessa primeira parte do texto narrativo, convenciona-se não utilizar diálogos, porque a sua única função é apresentar esses elementos mínimos do texto, ok? Na segunda parte, que é a parte da manipulação, que é essa partezinha aqui, ó, essa parte do meio, conforme eu disse anteriormente, você instaura o conflito. E esse conflito, você tem que deixar muito claro na sua história, na sua narrativa, quem é herói e quem é vilão. Por isso que a gente sugere para os alunos que estão iniciando essa técnica narrativa que instaurem o mínimo de personagens possível, 2 personagens, para justamente você estabelecer no momento da sua produção quem exerce esse papel de maneira muito clara. Herói com traços heróicos, vilão com traços vilanescos. Isso aí gerencia melhor uma organização do texto. Conforme eu disse também anteriormente,
é nessa parte que você pode começar a instituir a presença de falas de personagens para poder caracterizar o emprego do chamado discurso direto. E outra dica, como é uma passagem mais alongada, é bastante comum alguns redatores colocarem nessa parte transcrições de descrições, ou seja, faz uma descrição de ambiente, faz uma descrição de personagem, para justamente dar um feeling diferente na produção do texto. Então aqui, que equivaleria em tese ao segundo parágrafo, a gente tem já uma mostragem de narrativa mais bem detalhada, seja através dos diálogos, seja através da técnica de descrição. Tá? Na terceira parte, virando aqui, para a gente poder ter uma observação um pouquinho melhor, está aqui, é o clímax. O clímax é justamente aquele movimento de reviravolta na narrativa. É preciso haver o clímax, porque justamente o clímax é que dá a prévia do desfecho da narrativa. Tá? O clímax equivale aos 75% da narrativa. Ele equivale a um movimento de transformação em que, basicamente, o vilão toma as rédeas da narrativa no segundo e perde essas rédeas no terceiro, porque justamente alguma coisa é revelada, uma surpresa é definida, e que faz com que o herói tome essa posição, de fato, de protagonista. Então, esse momento é o esperado na narrativa, porque sem ele, a gente não consegue chegar, por exemplo, no final, que é o desfecho. Então, essa terceira parte do parágrafo, que também tem os mesmos traços descritivos e também tem os mesmos traços de diálogo que nós vimos no anterior, equivale à posição do chamado transcurso narrativo, ou seja, aqui você tem de fato a sua história sendo desenvolvida até você chegar finalmente ao último estágio, que é o estágio da sanção, tá? Que é esse estágio aqui, faz uma caixa maior, porque a sanção ele equivale ao seguinte, é a última parte do texto, assim como na apresentação, também não deve haver na parte da sanção, que é a última parte, um diálogo, porque a função é basicamente encerrar o texto, e aqui na sanção você define claramente para o leitor quais foram as punições e quais foram as recompensas que herói e vilão tiveram na narrativa. Numa linha certa, numa linha reta em relação à narrativa, geralmente você sanciona positivamente o herói e sanciona negativamente o vilão. E aí você tem que trabalhar nessa linha para poder estabelecer no leitor como um todo uma coerência. Então, o final da história ele tem que ser basicamente coerente com aquilo que você propôs ao longo e lá também no comecinho dela, para poder estabelecer um todo de sentido. Então, essas 4 divisões que eu estou mostrando para vocês equivalem à construção de um plano narrativo. E a gente coloca isso um pouco em prática, tá? E quando a gente coloca isso em prática, eu fiz para vocês aqui um primeiro parágrafo, que é o de apresentação, para vocês observarem como que isso tudo funciona, dessa vez, na prática. Vejamos aqui. Naquela noite fria do dia 17 de abril, Zé Luiz estava em sua casa, preocupado com o que fazer para resolver aquele problema que teve no dia anterior com Pamela, sua amiga, por causa de uma fofoca que surgiu no ambiente de trabalho. Ele estava nervoso e impaciente diante daquela situação bastante desconfortável. Veja, os elementos aqui eu fiz questão de colocá-los com cores distintas para vocês observarem como que é feita a dinâmica do primeiro parágrafo, que é o de apresentação. Então, o que eu coloquei aqui de amarelo, por exemplo, Zé Luiz e Pamela, eu defini como os meus 2 personagens. Eu ainda não defini aqui quem é herói e quem é vilão. Isso vocês vão ver nos parágrafos subsequentes, tá? Eu defini aqui o tempo. Então, quando aconteceu toda essa narrativa? Aconteceu numa noite fria do dia 17 de abril. Eu também defini o enredo, sobre o que de fato essa narrativa vai falar. Então, essa narrativa vai falar sobre a fofoca que surgiu no ambiente de trabalho dos dois. E eu também defino a posição do narrador. Esse narrador que está começando a contar a história, ele não vai participar dela. Então, eu estou diante de um narrador de terceira pessoa. Vejam, é um parágrafo pequeno, bastante objetivo, porque a função dele é única e exclusivamente mostrar o que vai acontecer ao longo da narrativa. Então, eu não coloco diálogo, porque não é necessário, mas eu me preocupo de antemão a mostrar para o meu leitor alguns traços descritivos da cena. Então eu digo, por exemplo, que a noite é fria, o que é um traço descritivo. Eu digo, por exemplo, que ele estava preocupado, que também é um traço descritivo da sua característica. Digo que ele estava nervoso e impaciente, eu reforço
mais ainda essa descrição diante da situação que estava desconfortável. Esses traços descritivos se tornam importantes porque eles mostram para o leitor do texto uma situação mais próxima da cena, tá? Então, isso foi é um traço característico, inclusive, do texto descritivo. E nós já vimos anteriormente que todo texto descritivo é um texto narrativo. E por ser um texto narrativo, obviamente que você, para construir a narrativa, pode ou não utilizar essas características. Então, aqui, nesse tutorial, eu faço questão de mostrar que dentro de um texto narrativo, eu posso fazer traços descritivos. E a presença dos adjetivos aqui ajuda bastante. Feito isso no primeiro parágrafo, em que eu já tenho uma apresentação moldada, eu vou fazer a continuidade, que seria o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, ele já apresenta umas características bem definidas em relação ao que eu quero fazer. O parágrafo aumenta, tanto que a fonte aqui apresenta-se para vocês menor, mas a intenção é mostrar a progressão dessa ideia e vocês verem a função que cada elemento tem. Vejamos. Distraído assistindo à televisão, de repente toca a campainha da sua casa. Zé se levanta e, ao abrir a porta, se surpreende com Pamela, visivelmente irritada, com alguns papéis na mão. Ela diz: "Posso entrar?" "Claro, Pamela", disse assustado Zé Luís, sem entender o que estava acontecendo. Ao começar a falar, a menina pôs para fora tudo o que sentia diante da fofoca criada na empresa. Ela recebeu uma mensagem dizendo que Zé Luís havia lhe roubado R$ 500 do caixa e isso estava criando para ela sérios problemas, e foi pedir satisfações a Zé Luís sobre o ocorrido. Transtornado e abatido, o rapaz, apenas ouvindo tudo aquilo que a amiga dizia, limitou-se a perguntar a ela: "Você acredita em mim, Pamela?" Vamos lá. É óbvio que aqui eu não tenho só um parágrafo. Eu tenho 2 parágrafos e tenho algumas passagens com fala de personagem. Mas isso é esperado, principalmente numa parte do texto narrativo que você vai trabalhar com o discurso direto. O fato de eu ter 2 personagens apenas, Pamela e Zé Luís, faz com que o texto seja muito objetivo nas falas. Eu não preciso ficar fazendo uma sequência de falas intermináveis, senão a nossa quantidade de linhas não vai caber. Tá? Então, simplesmente e unicamente para mostrar para o seu leitor do texto que você sabe usar o discurso direto, convém você utilizar algumas rápidas falas, algumas rápidas transcrições de diálogo, para você poder mostrar que houve uma eficácia em relação ao emprego do discurso direto, como eu fiz aqui. Rápidas falas entre ele e rápidas falas entre ele e ela. Tá? Uma coisa que eu queria chamar são características também do texto descritivo. Quando eu coloco aqui, por exemplo, alguns adjetivos que mostram esse traço detalhístico que eu implementei no meu texto, como os adjetivos distraído, irritada, assustado, porque isso, volto a dizer, reforça a maneira da pessoa ler o texto quanto ao seu entendimento. É um traço muito importante que vale a pena investir, inclusive na construção de qualquer texto narrativo. Ele deixaria de ser um texto só narrativo para ser um texto narrativo descritivo. Tá? E aqui outro traço que eu queria chamar a atenção é essa organização do discurso direto com algumas características que são específicas desse tipo de característica do texto narrativo, que são, por exemplo, aqui. Deixa eu virar aqui para vocês um pouquinho. Aqui, a presença do travessão, tá? E esse travessão, ele instaura justamente o diálogo, que é característica do discurso direto. E aqui, ó, no finalzinho da fala do narrador, eu tenho a presença dos 2 pontos. Então eu tenho os 2 pontos como marca de término da fala do narrador e tenho o travessão como marca específica da fala do personagem. Então, essas características, que são características específicas do texto, do discurso direto, são marcas que também entram aqui na composição do meu texto. Lembrando que quanto menos personagem eu tiver, mais fácil eu fazer essa associação entre as falas dos personagens. Então aqui, só para lembrar vocês por que é o conflito ele está existindo a partir do instante que a Pamela vai à casa do Zé Luís e resolve falar para ele a situação que a aflige, quando na verdade ela não dá a mínima chance de defesa para ele. Ela fala e o acusa de ter roubado R$ 500 do caixa. Aliás, mais do que acusa, ela alega que diante da empresa onde eles trabalham,
ele está sendo julgado disso. Então já existe claramente uma proposta de mostrar nessa narrativa quem faz o papel de protagonista e quem faz o papel de antagonista. A Pamela, nesse caso, ela apresenta traços vilanescos. Afinal de contas, é ela que faz o papel de acusar o Zé Luiz sem prova. Então isso, para nós, é caracterizado como um ato de vilania. Então eu tenho aqui definido o conflito. Ela vai à casa dele, fala meia dúzia de verdades ou mentiras para ele, e ele acusa o golpe. Então ele atua como o herói, entre aspas, e ela atua como vilã, entre aspas. Só que a narrativa precisa de um prosseguimento para que esse traço anteriormente explícito fique definitivamente resguardado para quem lê. É aí que surge o terceiro parágrafo, que é o clímax. Espera-se que aqui haja uma reviravolta. Espera-se que aqui aquilo que a Pamela fizera enquanto vilã seja transformado a favor do herói, que no caso é o Zé Luiz. Vejamos aqui. Sem ter o que falar, apenas demonstrando muita raiva, Pamela prefere o silêncio a ter que responder ao rapaz. Zé, com lágrimas soltas pelo rosto, vai até a cômoda, abre a gaveta e pega 5 cédulas de R$100. Para mais indignação da jovem, ele se dirige a ela e lhe fala com voz calma e baixa. Este dinheiro, Pamela, não é da empresa não, mas é o único que eu tenho. Guardei-o para ajudar na compra dos remédios da tua filha, mas você prefere me acusar antes de saber o que tinha que dizer. O rapaz joga o dinheiro sobre a mesa da sala e sai em direção da rua fria e gelada, sem saber o que fazer. Afinal, tinha sido julgado como ladrão sem nunca ter pego nada da empresa e de ninguém. Então vamos lá. Essa ideia do clímax, ela chega a ser surpreendente porque o rapaz, ele sem ter qualquer possibilidade de defesa, alega que o dinheiro que ele tinha, que coincidentemente é o mesmo dinheiro acusado por ela do roubo, ele tinha guardado para poder ajudar num suposto tratamento de saúde que a filha precisaria da Pamela. Isso obviamente desconstrói todo o papel de culpa que a Pamela joga sobre ele. Então, por essa atuação dele, e veja, alguns traços aqui são bem específicos do heroísmo do Zé Luiz, como por exemplo aqui, lágrimas soltas pelo rosto. Então, se ele chora diante da acusação, ele se mostra inconformado, indignado com aquilo que ela fez. Então, ele tem traços de heroísmo, até porque ele aguenta aquilo calado e retribui a acusação que lhe é feita de uma outra forma, dizendo a verdade. Tá? E ela, obviamente, com esse papel de vilania, fica um tempo sem aparecer. Então vocês percebam que é um parágrafo muito mais voltado para a atitude do herói do que a reação do vilão. Tá? E aí você tem, na mesma maneira que nós fizemos no segundo parágrafo, os mesmos traços de descrição. Aqui, algumas situações são descritas, por exemplo, como a rua, que é fria e gelada. Aqui, então, você faz uma questão mais... você esclarece melhor a cena para que a pessoa veja que, de fato, ali você está numa situação de tensão. Tá? Afinal de contas, alguma coisa foi revelada. O dinheiro que o Zé Luiz tinha, que coincidentemente eram R$500, mas não teria sido os R$500 roubados da empresa onde eles trabalham, porque ele esclarece o motivo porque ele tem esse dinheiro guardado para poder oferecer àquela pessoa que o tinha julgado errado. Tá? Então, é essa reviravolta que nós chamamos de clímax, que é justamente o momento de transformação da narrativa. Tá? E também nós utilizamos aqui os mesmos recursos que utilizamos no segundo parágrafo, que é a situação de uso do discurso direto. Vocês vejam de novo aqui, ó, os 2 pontos na fala, no final da fala do narrador, e a presença do travessão indicando a fala do personagem. Ah, mas por que não colocar tantas falas aqui? Nós temos que pensar sempre na questão de redação em torno de uma redação escolar, cujo limite é o máximo 30 linhas. Então, a gente também não pode estender tantos diálogos no nosso texto sob pena de não ter capacidade para poder terminar essa narrativa. Tá? Então, no terceiro parágrafo, a gente está diante de uma situação. O, entre aspas, segredo é revelado, o dinheiro que o Zé Luiz tinha estava guardado para poder ajudar a filha da pessoa que o acusa, e isso, obviamente, tem que ter uma sanção, que é justamente o pressuposto de trabalhar com o quarto parágrafo, que é o parágrafo da sanção. Deixa eu abrir melhor aqui. Vamos lá.
Certa da besteira que fez, aí você já tem o esclarecimento do próprio narrador em função do fato, Pamela sai desesperadamente atrás do amigo, que se perdeu de vista, porque ele tinha saído de casa depois de ter dito a verdade para ela. Descontrolada e aflita, a jovem atravessa a rua em disparada e não percebe um carro em alta velocidade que a atinge em cheio, tirando-lhe a vida imediatamente. Essa é a sanção dada pelo narrador, pelo criador da história, à vilã. Então a sanção que eu, como autor do texto, dei a Pamela foi a morte. Né? Trágica, inclusive. Ao ouvir o estrondo da batida, todos vão em direção ao acidente, inclusive Zé Luís, que ao ver a amiga no chão, sem vida, limitou-se a ajoelhar diante dela e pedir a Deus que a leve para um caminho melhor. Aí você vê que a recompensa dada ao herói não foi uma recompensa financeira, não foi uma recompensa social, mas uma recompensa de paz, porque afinal de contas, se ele se ajoelha ao corpo da amiga, que em outro momento tinha julgado como uma pessoa, como um ladrão, ele não encontra forças para poder pedir a Deus que a receba de uma maneira tranquila. Então ele não tem uma certa misericórdia por aquela pessoa que havia te tratado tão mal. Então a definição de quem é quem acaba ficando muito clara nesse quarto parágrafo, na sanção, em que a gente verifica que, para o vilão, um castigo exemplar, no caso a morte para ela. E no caso para o herói, uma redenção diante daquilo que ele teria sofrido, principalmente no segundo parágrafo, em que ele é acusado de uma coisa que ele, na verdade, nunca foi. Tá? Então, a gente observando essa construção passo a passo, se a gente fosse trabalhar esse texto fechado, como um texto de 4 partes únicas, a gente teria isso aqui no texto de vocês. Tá? É essa aqui que configura a construção de um texto narrativo. Observem que eu tenho aqui de azul o primeiro parágrafo, que seria a apresentação. Tudo isso aqui de amarelo equivale à parte reservada à manipulação, que é o conflito, em que você vê que o vilão se sobrepõe ao herói. Nessa parte de vermelho, aqui de baixo, nós temos a terceira parte, que equivale ao clímax, tá? Que é o movimento de reviravolta. E nós temos aqui de verde o momento da sanção, que é o encerramento da ideia. Então, mesmo sabendo que essas partes não são divididas em apenas um parágrafo, a não ser a apresentação e a sanção, os 2 parágrafos intermediários, que são a manipulação e o clímax, vocês devem alavancar um pouquinho mais os parágrafos, porque vocês vão preparar terreno para colocar falas de personagens. Porque você não coloca fala de personagem nem na apresentação, que é o primeiro, e nem na sanção, que é o último. Então é fundamental vocês terem essa organização mínima para quando vocês tiverem que produzir as narrativas de vocês, elas sejam pensadas de uma maneira nesse sentido, em que essas 4 partes que compõem a narrativa, elas sejam evidenciadas, entendidas e compreendidas por parte de quem vai fazer a leitura do seu texto. Por isso que é importante saber como que funciona esse ciclo narrativo com 4 partes e o que cada parte desse ciclo deve exercer para poder fazer a produção legal do seu texto narrativo. Tá beleza? Bom trabalho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.